Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Servir. Se você está preocupado com a entrega da declaração do imposto de renda, pessoal, nós vamos abordar exatamente esse assunto. Porque essa declaração, já que você não sabe, ela deve ocorrer entre março e maio, por aí. E a gente convidou uma contadora, que é a Marisa Lense, que é especialista em INSS de obras e sócia da Horácio Costa Contabilidade. Ela veio nos esclarecer sobre a declaração de IR para pessoa física e também, caso você seja MEI, também preste atenção, tá bom? Marisa, muito obrigado pela presença. E ao meu lado, Rafael Brusco, muito obrigado também aqui novamente, meu apresentador. E vamos lá, Marisa, o que te levou para a contabilidade? Antes da gente entrar no assunto, só para a gente falar um pouco de você. Então, vamos lá, agradeço primeiro a associação, pelo convite, por falar de um tema tão importante. Está chegando aí a época da entrega, surgem muitas dúvidas e a gente está aqui para esclarecer o que for possível, Então, já estou na área contábil desde sempre, foi uma área que eu sempre atuei, trabalhei, estive no mundo corporativo por 28 anos, e resolvi empreender depois disso. Então, há quase 5 anos eu sou uma empreendedora da área contábil. Então, me tornei sócia, Comecei uma parceria na Horácio Costa, numa prestação de serviço, e depois de 9 meses ali de troca, eu fui convidada para ser sócia dela. Então, eu sou sócia da Cristiane, que era a iniciante ali pelo escritório de contabilidade Horácio Costa, que é o sobrenome dela, inclusive, E estou muito feliz com essa parceria, tem dado certo e eu espero que isso perdure. Bom, vamos lá, vamos agora para um tema aí que muita gente fica ansiosa, Começo de ano, pessoal? Quem tem carro já pagou IPVA, quem tem filho já está botando aí na fila a escola das crianças, universidade, voltar a pagar IPTU, ou seja, mal virou o ano, depois daquela delícia de Natal, de Ano Novo, agora o pessoal se depara com um monte de conta para pagar, E dentre elas, não tem como ignorar, vem um leão aí, dá aquela bocada deliciosa em todos nós, com a entrega da declaração do imposto de renda. E muita gente tem dúvidas sobre isso, Ela é feita em software, ela é feita... E as pessoas, elas às vezes se bagunçam muito ali, inclusive no processo da utilização do próprio equipamento, dependendo da idade, da faixa etária e do nível de instrução que a pessoa tem, de familiaridade de lidar com o computador, O que é obrigado a colocar no imposto de renda, exatamente, os dados a fornecer, aonde pega esses dados. Exatamente. Então, e aquela coisa, quando se fala em leão, você já fica com o pé atrás e já com medo de cometer alguma falha, porque depois pode acontecer alguma coisa. Pode custar caro. Exatamente. Custa muito caro, Custa. Ou seja, uma declaração mal feita, ela tem um peso muito forte na vida da pessoa, Sim. Você tem algum caso curioso, inclusive, para contar a respeito disso pra gente? Tem um caso de uma pessoa que me procurou super recente. E não é meu cliente ainda, mas eu acredito que ele se torne meu cliente de imposto de renda. Ele fez a declaração sozinho. E ele não sabia que tinha uma multa se ele entregasse essa declaração fora do prazo. E ele entregou a declaração dele por volta de novembro, no início de dezembro do ano passado. E o prazo era maio. O que aconteceu? Existe uma previsão legal que pode ter uma multa de 20% sobre o valor do imposto devido. Não é sobre o valor do imposto que ele vai pagar. É sobre o imposto que é apurado na declaração. E ele teve a má sorte de ter acontecido isso com ele, entrou esses dias aí para fazer uma consulta no portal da Receita Federal e tinha uma guia de quase R$6.000 dessa multa para ele pagar. Eita, nós! Toma um pouco de água aí depois dessa, toma um pouquinho aí, porque vamos tomar. Pessoal, vamos tomar por vocês que estão nessa por solidariedade. Aí que vem o pé atrás que eu falei. Em o leão, a gente já fica com o pé atrás de fazer alguma coisa errada porque acontece esse tipo de coisa. E a Receita, ela não perdoa.
ela te dá ali as ferramentas, existem muitas ferramentas de busca, de consulta, para você se orientar, né? Tem os profissionais que podem te ajudar, né? Os contadores para ajudar nisso. Tem muitas faculdades, né? Que nessa época do ano, eles abrem as portas gratuitamente para atender a população que não conhece, que é a primeira vez que vai fazer. Isso é novidade, não sabia. Muitas faculdades acontece, aqui em Campinas, muitas fazem isso. Tem lá, eles chamam tipo portas abertas. Sim. Chega um período, tem um mutirão, aí você apresenta a relação de documentos mínimos ali para fazer, e você consegue fazer isso de forma gratuita, né? Mas é isso, se a pessoa não se prepara e se ela faz de qualquer jeito, isso pode custar muito caro para o contribuinte. Olha aí, pessoal, uma dica legal, né? Se você tem dificuldade para fazer, você não tem também recursos, né? Vai nas faculdades aqui em Campinas que você pode encontrar aí uma oportunidade de ter um acompanhamento profissional, né? Para poder fazer essa declaração de imposto de renda. Dito isso, me conta um pouco, a declaração ela muda a cada ano, né? O que tem de novo para esse ano? Tem alguma coisa aí, alguma surpresinha para as pessoas na hora de declarar? Eu quero trazer um pouquinho da reforma tributária, antes da gente entrar, né, no assunto em si. Perfeito. Porque muita gente está falando, agora a partir de até 5 mil reais é isento. Então, a minha declaração de imposto de renda vai ser diferente esse ano. A legislação, ela mudou a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, essa regra é para declarar para tudo que você receber ao longo de 2026 e for declarar no ano de 2027. Esse ano, nós estamos fazendo declaração referente a 2025. Então, a regra de 2025 é uma, e a regra de 2026 para entrega em 2027 é que entra na nova legislação da reforma tributária. Então, o pessoal não precisa puxar o cabelo por esse lado, que é só o ano que vem. Isso. Tá. Tem um benefício grande, né? Porque a gente tinha um teto ali de pouco mais de 2 mil reais, que era isento, e esse teto passou para 5, mais que dobrou, né, o teto de isenção. Então, para o ano que vem, muita gente vai ser beneficiada com isso, com certeza. E é muito bom você mencionar isso, porque eu acredito que tem muita gente achando que já é para esse ano. Esse ano aqui, referente ao que foi recebido, né? Em 2025, ainda a não. A lei é para esse ano, para o que foi para o ano que vem, né? Isso, porque o que a gente, que vem. quando for declarar em 2027, então, referente a 2026. Então é para essa declaração. Porque a reforma tributária, ela startou esse ano. Né? Exatamente. Ela iniciou esse ano. Então, a partir de agora, marco zero, conta-se 12 meses, aí ano que vem, aí só a gente vai até 5 mil, né? Até 5 mil reais isento de imposto. 5.001 já não é mais isento. Mas agora é uma dúvida, né? Que eu acho que as pessoas devem ter. O PIX, ele é declarável? O PIX, ele é polêmico. Né? E no ano de na entrada de 2025 foi um alvoroço, vou dizer assim. Nós tivemos muitos clientes ligando desesperados no escritório, porque saiu uma notícia que para o leigo assustou, de que a Receita Federal ia pegar o valor do PIX e porque ia tributar o valor do PIX. O que acontece? A legislação, tanto que isso foi revertido na mídia para que as pessoas ficassem mais tranquilas, né? Porque o PIX, ele é uma modalidade nova de transferência e de pagamento. Só que ele não estava dentro da legislação anterior. Então, a Receita Federal precisava incluir essa modalidade de pagamento na legislação. Porém, toda essa tratativa, essa coisa que o pessoal ficou desesperado, que a Receita vem atrás e como que eu vou fazer, é um monitoramento que a Receita Federal faz há mais de 20 anos. Só que isso não era tão amplamente divulgado como agora. Tá? Para ser mais preciso, desde 2002 a Receita Federal... Então, desde sempre, as pessoas já são monitoradas utilizando o PIX. Exatamente, não só o PIX. Qualquer tipo de transação bancária ou de transação financeira. Né? O PIX é uma modalidade nova e ele não estava adequado na legislação. Então, foi só uma adequação. Colocou lá a palavrinha do PIX dentro da... Ou seja, aquela pessoa que acha que não tem rastro
no Pix tem rastro sim. Tem o que acontece. A Receita Federal ela pode não analisar no detalhe, porque a dimensão de transações é um número astronômico, né? Imagina. Mas o que acontece? Os bancos, as instituições financeiras, mensalmente, as empresas, né, um CNPJ, ele tem que fazer uma entrega de declaração para a Receita Federal, seja o segmento que for. E a instituição bancária faz isso. Todo mês ela declara para a Receita Federal uma movimentação daquele CPF ou daquele CNPJ. Mas a Receita Federal não vai olhar no detalhe. E aí o que acontece? Quando chega a época do imposto de renda, que a gente sabe aí que tem o cruzamento de dados. Tá? Aí no cruzamento de dados, você vai colocar lá todos os seus rendimentos, todos os seus pagamentos, e a Receita Federal foi recebendo informação de instituições financeiras e das empresas ao longo do ano. E dos PIX que foram acontecendo ao longo do ano. Tudo. Porque tem rastro de tudo. Tem tudo. Os órgãos competentes, que seja, eles têm acesso a tudo que você faz ali no... Isso, e aí o que acontece? Na hora do cruzamento de dados, ela vai falar, olha, você está me falando que você tem X na sua declaração de imposto de renda, e a gente sabe que você teve uma movimentação financeira que está divergente disso, né? Muitas vezes, aí o contribuinte cai na malha fiscal, né, na malha fina. Malha fina, é o termo, né? Isso, e aí ele precisa lá prestar contas, né, de tudo que ele recebeu, de tudo que ele tem. Ou seja, então é uma leitura equivocada, né, do cidadão de achar que o Pix é aquela coisa informal, que corre no paralelo, que está longe das vistas do governo, do leão, enfim. Não. A União ela está de olho, ela sabe direitinho dessa movimentação através do cruzamento de dados. E às vezes muita gente pode cair na malha fina apenas por algum equívoco, que nada por má fé, mas por algum equívoco, por falta de conhecimento, pessoas que às vezes vão fazer sua declaração ela mesma, sem ajuda de ninguém, e acaba caindo na malha fina por algum equívoco, por inocência, isso. né? E para quem cai... Por desconhecimento. Exatamente. E para quem cai nessa malha fina, qual que é o procedimento depois? Você falou que depois tem que ir lá e repassar tudo o que fez, o que deixou de fazer, mas depois disso, se realmente ver que teve algum erro, aplicado multa, o que acontece depois com essa pessoa? Depende da situação. Cada caso um caso. Vamos né? ver exemplo. Vamos ver os casos. Vamos para exemplos. A Receita Federal, o que, assim, acontece com muita frequência. Declaração de despesa médica. Tá? E eu declaro uma informação lá no meu imposto de renda e a pessoa para quem eu paguei declarou outra. A Receita Federal vai cruzar o meu CPF com o CNPJ ou o CPF de quem declarou que recebeu. Se tiver divergência, a Receita barra dos dois lados. Ela fala, olha, a sua está com divergência e a sua, tanto A quanto B tem divergência. Então, vocês me mostrem qual é o correto. Então, aí ela vai ver de que lado vai ser aplicado, né, a correção. Uma correção é isso, identifiquei que é o imposto... O que acontece com a despesa médica? Por exemplo, se eu tiver dependente. Se eu tiver um dependente e ele for, né, dependente no sentido de um filho, por exemplo, e sou eu, minha esposa, né, meu esposo, e a gente tem um filho em comum. Esse filho, ele vai aparecer apenas numa declaração de imposto de renda. Ele não pode aparecer na declaração do pai e na declaração da mãe ao mesmo tempo. E isso acontece muito. A pessoa coloca nas duas declarações porque tem benefício, né? Você tem um desconto. Colocou nas duas declarações, vai barrar a declaração, porque o dependente ele é de uma ou de outra. O que acontece? Quando o cônjuge, o companheiro, é dependente numa assistência médica da empresa que a pessoa trabalha, por exemplo. A despesa, se o cônjuge não for dependente para o imposto de renda, cada um faz a sua declaração em separado. A despesa do CPF, mesmo que foi descontada lá na folha de pagamento do cônjuge, né, do responsável principal, a despesa é do CPF, ela não é de quem paga, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma despesa médica
no meu CPF, quem paga é meu pai, eu sou a beneficiária da despesa médica e não meu pai, se eu não for dependente direta, tá? Então isso acontece também, a pessoa vem lá no informe de rendimentos, o dependente, ele pega o CPF, o valor do dependente, lança na declaração dele. Quando a Receita for cruzar os dados, ela vai falar, olha, tem uma despesa médica aqui que não consta no seu CPF, porque está no CPF do dependente. Então, isso são situações que acontecem no cruzamento que gera uma malha fina, uma malha fiscal, né? E aí a pessoa tem que retificar. Aí vai lá, Tem que consertar. tem que consertar. Por exemplo, então esses empréstimos são feitos para amigos, parentes, via Pix. Existe um risco aí de malha fina aí também. Pode, se a pessoa não declara. O que acontece? Quando a gente tem uma operação, uma transação financeira, né, uma transferência de Pix entre contas, seja CPF, seja CNPJ, a Receita Federal ela pode entender que aquilo é uma operação de comércio, por exemplo, uma operação de venda. Então, olha, se eu, por exemplo, eu fiz um pagamento para o Rafael, fiz uma transferência de Pix, tá? Ou a gente tem um contrato de empréstimo, por exemplo, ou ele me vendeu alguma coisa, eu não simplesmente, exceto ou você a doação, né? Exato, ou você está dando dinheiro pro seu filho, para um parente, para um amigo que pediu emprestado. Então, Que é muito comum, né? Faz um Pix aí, tô precisando de R$20 aí, transferir aí. Né? Então, a depender do volume que acontece essa operação, a Receita Federal quer saber, porque ela vai falar, olha, tá tendo uma operação comercial aqui e você tá tendo um rendimento por alguma coisa, seja por uma venda, uma prestação de serviço, tem uma operação acontecendo. E se isso for um rendimento, se ela entender que esse Pix é uma operação comercial e isso gera uma renda, ela tributa o imposto de renda sobre esse valor. Ô pai, me faz um Pix aí de R$10.000 que eu preciso comprar uma passagem para ir ali para a China rapidinho, depois eu volto. E aí, né? Esses valores, eles já geram muita desconfiança, né? Gera desconfiança. Você tem uma média, assim, de cruzou tal valor? Opa! A Receita, ela, assim, o volume de informação que a Receita recebe é muito alto. Então, ela não consegue fazer todo esse monitoramento. Mas, quando ela pega grandes valores ou movimentações, de repente a pessoa tem lá uma entrega de declaração de anos anteriores que ela tinha um salário mínimo declarado no imposto de renda, por exemplo. Apesar de estar isenta, ela também pode declarar, né? Mesmo que ela não tenha tido imposto. E ela é obrigada a declarar? Quem não, depois a gente vai falar sobre algumas exigências, mas não, quem, né, tem um limite ali para receita. Mas se a pessoa de boa vontade quer fazer, ela pode fazer também. Entendi. Mas não é obrigado quem recebe menos do que 33 mil no ano, que foi a do ano passado e muito provavelmente vai ser o limite desse ano. Só que o que acontece? A pessoa, por exemplo, tem duas rendas. Ela recebe 25 mil ou 20 mil de um lugar e 20 de outro. Isoladamente, não tem imposto de renda. Só que para a Receita Federal, ela soma. Então, de 20 passa a ser 40. Porque a renda seria a renda total daquela pessoa. A renda total da pessoa. Logicamente se for na lógica, faz sentido, né? Mas isso acontece com muita gente. Que a pessoa recebe isoladamente, não teve retenção, ela acredita que ela não vai precisar fazer a entrega da declaração. Aí o CPF dela bloqueia porque ela não fez a entrega da declaração e ela estava obrigada. Aquele profissional autônomo, né? Aquele que ou é um MEI, né? E aí, por uma situação ou outra, ele acaba recebendo um Pix do cliente, né? Ele tem, como é que fica a questão da nota fiscal aí, para ele poder... Porque fica aquela coisa meio que do informal, né? Não deu para te pagar, mas agora eu te pago com Pix. E aí, como é que fica essa situação na hora que você vai declarar? O autônomo, ele é um CPF, uma pessoa como todos nós, né? Vai fazer a declaração dele lá provavelmente, ele pode, existe a possibilidade que faça a apuração do imposto de renda mensalmente, recolhendo pelo carnê-leão. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Carnê-leão é para os informais.
A pessoa, ela tem uma renda, por exemplo, eu tenho um imóvel de aluguel, eu recebo aluguel de um imóvel. Mensalmente eu faço uma declaração pelo Carnê-Leão e recolho um pedacinho do imposto de renda todo mês. Quando é na declaração de ajuste anual, que é essa que a gente vai fazer a partir de março, a Receita Federal já tem o que eu fiz de pagamento antecipado. E aí ela vai fazer uma compensação. Se eu paguei mais, ela me devolve, se eu paguei menos, eu que pago para a Receita o complemento, para o autônomo, tá? O MEI é um pouquinho diferente, porque o MEI ele é um CNPJ. Só que a mesma pessoa é um CNPJ e é um CPF, então uma única pessoa passa a ser duas perante a Receita Federal. Aí o MEI, ele tem um limite anual de faturamento de até R$81 mil, tá? Tendo faturamento ou não tendo faturamento de R$81 mil, ele tem uma declaração para entregar do CNPJ, tá? E o que acontece? O dono daquele CNPJ, que é um CPF, recebe desse MEI. Então, ele tem um rendimento que ele recebeu de pessoa jurídica. Como pessoa física, ele também pode estar obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda, né? E muita gente deixa de fazer uma delas ou não faz nenhuma. Porque existe um mito ali, existe uma visão de que quem é MEI não precisa declarar imposto de renda. Então, isso é mito. Isso é mito mesmo. Porque é isso, né? O MEI, ele tem o CNPJ, a responsabilidade do CNPJ. Faz a entrega de declaração anual do CNPJ. E aí, essa entrega de declaração anual do CNPJ, o recibo de entrega dessa declaração é o informe de rendimentos da pessoa física. E aí ele vai levar o valor que ele recebeu desse CNPJ para dentro da declaração do CPF, que é a declaração de imposto de renda de ajuste anual. E o MEI é obrigado a emitir nota fiscal em qualquer situação? Não, tem exceções. Tem exceções. Tá? Quando um MEI presta serviço para pessoa física, ele está desobrigado de emissão de nota fiscal. Ele pode emitir um recibo, por exemplo. Tá? Agora, toda vez que o MEI vende, uma operação, né, de venda, de comércio, ou se ele faz algum tipo de industrialização, ou se ele presta serviço para outro CNPJ, ele está obrigado a emitir nota fiscal. Mesmo que tenha sido feito o pagamento via Pix. Exatamente, e aí é justamente o cruzamento de dados. Eu tenho uma nota, de onde veio esse valor do seu Pix? Exato. Veio dessa nota fiscal que eu vendi, que eu prestei serviço, né? Dessa operação então comercial. Fiquem de olho, pessoal, né? Fez por Pix, qual que é a melhor conduta, seja para pessoa física ou pessoa jurídica, seja MEI ou não, qual que é a melhor conduta no caso de uma transferência por Pix? Formalizar. Exatamente. Até a questão, pai, me passa R$10 mil, né? Mas qual que é a natureza disso? Existe aí um recurso também, né, tudo dentro da exigência aí da legalidade, que é a declaração de transmissão causa-mortes e doação, o ITCMD. Toda vez que eu faço uma doação, eu tenho que ir lá perante o fisco, né, Receita Federal e Secretaria da Fazenda do Estado, e eu tenho que declarar isso e recolher o imposto sobre esse valor, que não é o imposto de renda. É o imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação, ITCMD. Mas essa declaração, ela pode ser feita na declaração de IR ou já é outra história? Tem que fazer por outros meios? Isso, é uma declaração no momento do fato. Eu tive a doação. E as pessoas não têm esse costume. Não. É sobre herança? Imóveis, por exemplo? Sobre herança, então assim... Um empréstimo qualquer, mesmo que a pessoa esteja pedindo R$20 para comprar o empréstimo, ele é uma outra natureza, né? Aí ele não está dentro do ITCMD. O empréstimo é um contrato particular entre os mas uma movimentação bancária. Sim, mas aí você faz um contrato particular. Seja um contrato comercial, de prestação. Ou sempre solicitação ali pelo WhatsApp, que as pessoas geralmente aquilo já fica registrado no WhatsApp. Aquilo já serve como uma prova? Já serve como um contrato? Já funciona como se fosse um contrato? Hoje sim, né? Desde que você consiga comprovar, né, a data, né? Porque tem, assim, ainda que
você tem o registro via WhatsApp, por exemplo, você tem que ter a legalidade daquilo, que aquilo não foi, de repente, uma transcrição de outro documento. Então você tem que comprovar que aquilo é legal e que faz parte daquela... Porque é uma loucura, né? Imagina, você tem um filho, né? Aí, volta e meia, teu filho chega lá e... Pai, mãe, me faz um Pix, eu tô precisando do dinheiro para poder comprar alguma coisa, pra fazer alguma coisa, né? Tá no shopping, etc, tá lá no trabalho, você vai lá e faz o Pix, né? E aí, ficar o tempo todo nesse processo. Pô, acabei de fazer um Pix, estou no meu trabalho, vou ter que parar para fazer entrar dentro de uma plataforma de um órgão X para poder formalizar. Fica uma loucura isso, né? Mas aí a gente tem o princípio da materialidade. Então, assim, qual é o volume e quanto isso é material? Eu tenho transferências de R$20, de R$100, isso é imaterial para a Receita Federal. 10 mil, agora, se eu começo a ter um volume, é aquilo. Se eu começo... De repente a pessoa é de uma família mais abastada, e 2 mil, 5 mil, dinheiro de pinga. Então, mas é isso que a Receita vai olhar. Ela vai, por exemplo, um exemplo que a gente estava falando, uma pessoa que ela vem declarando 2 salários mínimos todos os anos. De repente ela começa a ter transferência de R$100 mil lá na conta. Aí a Receita Federal fala, olha, tem alguma coisa que mudou aqui. Agora, se a pessoa tem... Ganha na loteria. Pagamento parcelado. Exatamente, se ela ganhar na loteria, o próprio recebimento do prêmio já vai para a Receita Federal como declaração. Então não tem como escapar. Você recebeu um prêmio de loteria automaticamente. Tanto que para você sacar um prêmio, você precisa ir lá com o seu CPF. Né? Mas ainda compensa ganhar na Mega Sena. Compensa ganhar na loteria. Vamos para uma outra situação. Botando linha na fogueira aqui, gente. Eu vou botando as perguntas porque tem muita dúvida que eu sei que surge aí. EGOV. Tem muita gente que tem aquela, não vou entrar no EGOV, não vou fazer minha declaração via EGOV, porque eu vou estar passando dados, informações minhas, que são muito preciosas, e aí eles vão ter o cruzamento de dados lá, tal, e vão descobrir. É mito isso ou existe um fundinho de verdade nessa desconfiança? Tem muita gente que tem esse receio, tá? Mas é o que eu sempre comento com os clientes, né? Principalmente quando a pessoa vem com essas dúvidas. Qualquer transação que aconteça no nosso CPF, no nosso título de eleitor ou no nosso PIS, para quem é trabalhador, CLT principalmente, que tem lá o cadastro no PIS, qualquer operação que aconteça em um desses 3, ele faz parte de um órgão federal. E a Receita Federal é quem manda nesse órgão. Então, aconteceu no seu CPF, ela sabe, aconteceu no seu título eleitoral, ela sabe, e aconteceu no seu PIS, ela sabe. Ou seja, independente de ação sua. Independente de você estar entrando no EGOV ou não. Ou seja, qual que é bom ou é ruim? Até que ponto é legal você ter o teu EGOV no nível ouro, né? Ou isso está te colocando realmente, abrindo muito a sua... ou é uma falsa ideia de que está sendo... Se você está abrindo ele, na real, ele sabe de tudo isso. O GovBR hoje, ele serve para tudo. Não é só para a Receita Federal. Por exemplo, quando nós tivemos aí o período da pandemia, né, que nós tivemos aquela ação das vacinas, você precisava ter o seu cadastro, que aí é no portal da saúde, que é federal. Então o GovBR, ele não é só para Receita, ele é para outras finalidades também. Você depende de um atendimento público, você tem que ter lá o seu cadastro que está vinculado no GovBR. O que muda? Toda vez que a gente faz o cadastro pela primeira vez, ele vem lá no nível básico, que é o nível bronze, né? Para ter o direito ao atendimento num posto de saúde pública, por exemplo. No SUS. No SUS. O que acontece? Eu preciso de algum serviço da Receita Federal. Eu tenho que ter, no mínimo, o nível prata. Então, você vai entrar no aplicativo, vai responder algumas exigências ali do aplicativo e ele aumenta automaticamente o seu nível. Eu preciso de outras, eu preciso ter acesso a tudo dentro do portal da Receita Federal. Aí sim, falando dos serviços da Receita Federal. Eu preciso colocar o meu nível em ouro, que aí eu tenho acesso a todos os serviços disponíveis. A pessoa, ela fica
parece que ela fica amarrada, né? Porque se você for ver, para fazer uma coisa que ela precisa, ela tem que ter o cadastro. Outra coisa que ela precisa, ela tem que ser a nível prático, tem que passar outras informações. Ah, mas eu preciso fazer alguma outra coisa. Não, mas daí tem que ser nível ouro, você tem que passar outras informações. Tem que fazer, inclusive, informações bancárias, então, né? Nível ouro. Isso, então, esse é o mito. É um ciclo que você fica preso ali. Você tem que passar suas informações de tudo quanto é jeito, né? Você tem que passar suas informações. Primeira regrinha do GovBR. Jamais, em hipótese nenhuma, você passa a sua senha do GovBR para outra pessoa. Em hipótese nenhuma, né? Por mais que você confie numa pessoa, você não deve fazer isso. Tem aquele pessoal que já deixa salvo Deixa salvo. no celular, já deixa salvo a senha, né? Não deixa salvo no celular. Então. Não deixa salvo. Anota um papelzinho. É um requisito de segurança. Tá? Então, senha do GovBR é sua. Única e faz uma tatuagem com senha do Gov. Ninguém vai saber. Deixa aqui. Ninguém vai saber, né? Mas o que acontece nessa questão do nível ouro, que sim, pede uma validação bancária muitas vezes. A pessoa acha que vai abrir a conta bancária dela, vai mostrar tudo o que acontece dentro da conta bancária, e não é isso que acontece. Mito, então. Isso é mito. Isso é mito. O que acontece é que o CPF vai passar por uma validação. Então, quando acessa, né, que pede esse acesso por banco, ele vai passar no banco e vai fazer validação se aquele CPF é válido. E não vai abrir nenhum registro bancário. Nenhum. Ele só vai garantir que aquele CPF é um CPF válido, que existe uma conta vinculada com aquele CPF. E a pessoa acha, quando você fala, olha, vai ter que fazer validação bancária, nossa, aí todo mundo já para. Não, então não quero. Porque a pessoa acha que vai abrir a conta dela ali para você. E não é isso. É simplesmente uma validação que a Receita faz, né, se aquele CPF. E aí, para aumentar o nível, tem essa exigência mesmo. Entendi. Deixa eu tirar uma dúvida, até que foi um assunto anterior. Claro. Para uma pessoa, por exemplo, ela não trabalha, não tem nenhum rendimento, mas herdou um imóvel, por exemplo. Como que daí fica a questão da declaração desse imóvel? O que ela tem que fazer? Então, lá, esse é um dos itens aqui das exigências da Já Receita Federal. estou adiantando, então. O que acontece? Esse imóvel vem para essa pessoa, vamos lá no cartório e eu vou doar esse imóvel para você. Então, o cartório, seja por uma transferência de imóvel, seja por uma venda de carro, por exemplo, a gente preenche o documento e vai lá nosso CPF. Quando o cartório termina aquele registro online, foi para a Receita Federal a informação, tá? Nesse caso da transferência, tem lá cartório, aí vai fazer a declaração de transmissão causa-mortes, o ITCMD, recolhe lá para o estado o ITCMD. Você recolheu o imposto, a Receita Federal sabe que teve a validação dessa transferência. E aí, a partir do valor declarado na transferência, isso pode gerar uma obrigatoriedade ou não de declaração. Tá? Que é um dos quesitos aqui, que eu estou até com a minha colinha de valores aqui. Um imóvel, né, que você recebe em doação, bens e direitos, incluindo imóveis, veículos, terras, né, totalizando valor acima. A Receita Federal ela deu uma colaborada recentemente nesse valor, né? Então, até R$800 mil você está desobrigado de fazer. Mas já ajuda bem, já ajuda bem. Tá? Então, um bem, por exemplo, de R$400 mil, ele está desobrigado se ele for o único bem que essa pessoa tem. Entendi. Tá? A única coisa for esse imóvel, por exemplo, no nome dessa pessoa. Aí o que acontece? Tem uma pegadinha. A pessoa é opcional fazer a declaração de imposto de renda se ela tem um único bem de R$400 mil que ela recebeu em doação. Mas ela pode fazer. E o que isso vai contribuir? Eventualmente eu faço a venda desse imóvel. Recebi em doação, dali a alguns anos eu resolvo vender. E de repente teve uma supervalorização desse imóvel. Aí a gente tem mais uma declaração, que é a declaração de ganho de capital. Então eu recebi esse bem por R$400 mil e vou fazer uma venda por R$600 mil. A diferença entre 400 e 600, eu tenho que calcular um ganho de capital.
E aí isso leva para a declaração de imposto de renda. Né? Toda vez que eu faço uma declaração de ganho de capital, essa informação vai para dentro do imposto de renda. Então, ainda que o bem seja de valor menor do que o mínimo exigido pela Receita para iniciar uma declaração, convém que seja feito porque ele pode gerar um ganho de capital. E, por exemplo, aí até 800 mil não tem essa obrigatoriedade. Se ele for o único item da declaração de imposto de renda. Exatamente, se esse for o único bem da pessoa. Se for um imóvel, por exemplo, de 1 milhão, tem obrigação. Só que se esse imóvel for partilhado por 2 herdeiros. Se for herança, ele já tem que estar separado lá no inventário. Tá? Sim. Então, se for um imóvel, ele já vai para as declarações. Então, mais uma vez, eu fiz o processo de inventário, teve uma partilha. Sim. Quem faz esse serviço é o cartório. Sim, sim. Finalizou a partilha, ela entrega a declaração para a Receita Federal. Já com os valores devidos E com cada a partilha, CPF, exatamente. com o valor que é devido de cada. Percentual e valor que vai para a Receita Federal. Entende? Aí não vai o valor total do imóvel, mas sim aquele percentual que é de bem. Mas quando você fala que vai ser já é enviado para a Receita Federal, mas na declaração do imposto de renda, ou próprio cartório, o próprio carteiro, quando é feito na data da partilha, isso já é feito por lá, pelo próprio cartório. No momento que é feita a partilha, é online. Entendi. Ele escriturou, ele entregou para você a escritura. É automático. A Receita Federal já está sabendo. Para todos os processos funciona dessa maneira. Aí o que acontece? Quando a gente chega agora em março, aconteceu um evento no passado de uma herança que teve a partilha. Quando você acessar o portal da Receita Federal para buscar os seus dados da declaração, você vai ver que o cartório já tinha. Você vai falar, nossa, mas eu nem coloquei a informação ainda aqui, já está aparecendo? Porque quem declarou foi o cartório. Então, o papel do contribuinte, o papel da pessoa que está fazendo a declaração de imposto de renda é validar se tudo aquilo está informado corretamente. Porque pode acontecer de ter divergência. Tá? Eu já tive situação que em declaração de espólio ali, na transferência dos bens para os herdeiros, o que estava no papel era divergente do que estava na receita. Porque é isso, né? Você tem que ter o documento físico para validar a informação que a Receita Federal recebeu. Quem faz a validação, a obrigatoriedade da validação dos dados é do contribuinte. Então, eu já tive situação que no papel que o cliente me mandou, a escritura que ele me mandou, a informação estava divergente do que estava na Receita Federal. E aí você tem que fazer a correção dos dados. Sabe uma coisa que eu acho bem curiosa? Porque assim, do jeito que se coloca aí, assim, não tem por onde, gente. A Receita, ela vai saber, né? Aí, você tem aqueles, eu não sei se é por ingenuidade, se é pelo que é, né? Vamos trazer um pouquinho botar essa lenha na fogueira aí, né? Então, os políticos, né? É muito comum, né, os políticos eles fazerem declarações falsas, né, ou deturparem uma declaração ali, dizerem que tem tanto, só que tem tanto, né? Pô, mas eles estão eles são já da máquina pública, eles sabem o modus operandi, eles sabem que é tudo muito transparente, e eles ainda me vêm com essa. Você acha que isso daí é o que? Ingenuidade ou o quê? pode ser falta de conhecimento, digamos assim. Aí tem um contador. Mas, né? exatamente. Só que aí a questão é um pouquinho, porque muitas vezes o contador não recebe todas as informações. Né? Eu já tive situação que a hora que eu peguei a declaração pré-preenchida, a pessoa me mandou lá 3, 4 documentos. Quando eu peguei, a pessoa tinha bens, tinha contas em banco, que ela não tinha me falado. Ela falou, olha, preciso dessas informações também. Ah, mas precisa para quê? Porque a Receita Federal já tem, a gente tem que validar. Nesse caso, é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, materialidade. Quando tem as transferências pequenas, quando não é nada expressivo, nada relevante, é mais difícil da Receita pegar. E o que acontece? Muitas vezes eles fazem de uma maneira, né, que muitas vezes o pessoal usa o termo criativo, eu não gosto desse termo porque não é, na minha opinião, não tem nada de criatividade aí, né? Uhum. Mas eles usam da criatividade para não declarar tudo. O que acontece? Eu fico ali na sorte. Se a Receita Federal no cruzamento de dados pegar e cair na malha fiscal, malha fina, eu vou ter que regularizar. Se a Receita Federal não pegar,
Vida que segue. Vida que segue. E aquele pessoal que investe em criptomoedas? E tem aquelas criptomoedas que são bastante conhecidas, mas tem aquelas que não são declaradas, né? Ou declaráveis, não sei, né, como é que a gente pode colocar aí. Ou no fundo todas são, e a pessoa é ingênua e ela acha que ela está investindo em uma criptomoeda achando que não é declarado, que ela está ganhando ali por fora, só que na real o nosso leão está sabendo. O que está envolvido numa operação de criptomoeda? CPF. Onde tiver o nosso CPF, a Receita Federal sabe. Por quê? Criptomoeda, ela vai passar, seja por uma companhia nacional ou não, mas ela vai passar pelo que a gente chama de B3, que é a Bolsa de Valores, né? A B3, ela registra todas as operações, todos os seus investimentos em bolsa, em tesouro, direto, indireto, né, LCI, LCA, e criptomoeda vai estar lá dentro. As próprias corretoras, elas geram notas de negociação para aquele que investe. E quando gera nota de negociação, qual é o documento que vocês pedem para informar? CPF. CPF, gente. Tem CPF, tem como rastrear e a Receita tem a informação. Você tem que declarar. Tem que declarar. E aí, como é que fica a declaração de uma pessoa que está com o teu dinheiro, não tá no banco, mas ele está ali na cripto? Ele está naquela que eles chamam de blockchain, né? Isso. Ele vai declarar o blockchain também? Todas as empresas, elas têm que fornecer para o contribuinte, para o cliente, o informe de rendimentos. Então, assim, seja banco, seja um funcionário que é de uma empresa privada, de uma empresa pública, ele vai receber um informe de rendimentos. Da mesma forma, a criptomoeda. É uma companhia, tem um CNPJ envolvido, mesmo que seja internacional, mas ele tem aqui como fornecer... Você está falando do blockchain como empresa, Isso. Né? Não que ele seja empresa, ele pode ser a pessoa física. Isso. Né? Mas ele vai ter que prestar conta daquilo que ele tem guardado de alguma forma. Ele tem que falar de quem que me mandou isso aqui, de que forma que eu recebi. Tantas cotas que convertido por tal taxa gera tal valor, né? Independente da moeda. Mas ele tem que fornecer esse informe de rendimentos no final, né? Para que a pessoa física coloque essa informação na declaração de imposto de renda dela. Tá, ok. Eu acho que a gente chegou aqui num ponto que a gente já desnuviou muitos dos mitos, né? Eu acho que agora a gente pode cair naquela questão mesmo, né? Como é que a pessoa vai fazer a declaração do IR dela esse ano? O que ela tem que prestar atenção? Qual o conselho que você dá? Primeiro de tudo, né? Para a declaração que esteja no nível ouro do GOV, né? O ideal é que esteja no nível ouro. Você vai entrar no portal da Receita Federal, não precisa ter um programa específico instalado no seu computador. Se tiver, melhor, que você vai ter mais recursos para poder analisar ali as informações, mas você consegue fazer isso direto no portal da Receita Federal, porque hoje tem o recurso da declaração pré-preenchida, né? A declaração pré-preenchida, ela vem com os dados de empresas com quem eu tive algum tipo de movimentação no ano anterior. Só que às vezes não limpou a base de dados da Receita Federal e eu posso ter informação ali de 2 anos atrás, de 3 anos, né? Então, contribuinte entrou lá no portal da Receita Federal, né, que a gente chama do ECAC. Entrou no portal, peguei a minha declaração pré-preenchida lá pelo portal, tem um serviço específico da declaração de imposto de renda que dá para fazer direto por ali. Ele é mais simplificado, mas dá para fazer todas as informações, declarar os bens, declarar os rendimentos, banco, né, dependente, pensão, se houver, tudo você consegue fazer por ali, de uma forma mais simplificada. Antes de qualquer coisa, emite essa declaração, imprima, faça a validação dos dados, porque se você validar, corre o risco de você encontrar divergência que provavelmente você deixaria passar se você tivesse entregue direto pelo portal. Quando a gente tem, né, começam os programas da Receita, tirar dúvida, em 30 segundos o contador a gente fica enlouquecido com essa informação.
30 segundos é o tempo que o contribuinte leva para transmitir uma declaração pré-preenchida. Claro, entra lá, aperta o botão de enviar, talvez até em menos de 30 segundos. Aham. Agora, o que você analisou da sua declaração em 30 segundos? Nada. O risco de você transmitir uma informação errada é muito Rolou a grande. barrinha da tela, concluir. Pronto. Pronto, tá? Isso acontece para outros serviços, mas como a gente está no imposto de renda, vamos focar no imposto de renda. Então é isso, tem que tomar esse cuidado. A Receita, ok, o sistema da Receita é maravilhoso para transmitir direto no portal, tranquilo, mas você tem que validar os dados. Se você fez lá os 30 segundos que ela fala que leva para o contribuinte transmitir, não analisou nada, e ali tiver informação incorreta, Considera-se que você validou. você validou. Ela entende que você transmitiu aquilo que você assinou, né? Que você assinou por aquilo. Você sabe que isso me acendeu uma luz aqui, luz vermelha, né? Acho que não é nem amarela, pessoal, luz vermelha. Aquela pessoa que sobe os dados numa inteligência artificial para ela fazer para ele lá aquelas declarações e achando que vai dar ruim, né? Pode sim. É a grande chance. Não confiar, né? Não, gente. Os dados estão ali. É o que eu comentei, por exemplo, do inventário. O documento físico estava divergente do que estava constando na base de dados da Receita Federal. Se eu valido, né? Se eu transmito sem ter feito a validação pelo documento físico, né? O que não acontece, que é raríssimo, assim. Eu tive o caso de um cliente que a gente teve uma divergência em relação à previdência privada, que estava no informe de rendimentos da empresa, que a empresa entregou para ele. Mas o informe de rendimentos que eu recebo, por exemplo, do banco, o informe de rendimentos que eu recebo da empresa onde eu trabalho, como CLT ou como prestador de serviço, e eventualmente ela emite um informe de rendimentos, a chance de ter divergência ali é praticamente nula. O que aconteceu pontualmente com esse meu cliente é que a empresa, por um código divergente na folha de pagamento, transmitiu a modalidade que dava benefício para ele, só que novamente, cruzamento de dados, a empresa mandou uma informação para a Receita Federal e o banco mandou outra. Caiu na malha, aí a gente foi investigar, o plano de previdência não dava benefício e a empresa tinha declarado que dava benefício. E aí, nesse caso, ao invés de ter uma restituição, ele teve imposto a pagar, inclusive. Tá? Gerou uma penalidade para o cliente. Mas, via de regra, esse informe de rendimentos que nós recebemos, ele não tem divergência. Agora, venda de um carro que foi feita a declaração pelo cartório, tenho que validar. Não que eu não tenha que validar outra, eu tenho que validar todas as informações que constam lá. Mas movimentação, os informes de rendimento de banco, porque às vezes pode ter ficado, na declaração pré-preenchida, pode ter vindo resquício, né? Pode ter vindo algum resultado de declarações anteriores. E se eu não valido, depois aí você vai falar, cadê o seu informe? Porque na hora que ela faz o cruzamento de dados, ela fala, olha, você confirmou aqui um banco e não tem esse informe de rendimentos aqui para você. De onde você tirou essa informação? O brasileiro é criativo, né? As pessoas têm uma criatividade na hora que vão fazer a declaração, que elas colocam dependentes, tudo para reduzir, né? E esbarra também na questão da saúde, né? Às vezes a pessoa entra... Que tipo de dedução de saúde pode levar para multa ou não? Dedução, via de regra, despesa médica, ela é válida e a Receita Federal não tem limite para despesa médica, tá? Diferente de educação, por exemplo, que tem um limite por dependente, né? Depende do tipo de instrução que você tá fazendo ali, né? Não são todos que dão benefício, mas no caso da despesa médica, ele é muito amplo. A Receita Federal, ela aceita. Mas, por exemplo, a gente já teve, historicamente, né, isso saiu na mídia, inclusive, uma declaração, dentro de uma declaração de uma pessoa do sexo masculino, uma despesa médica com ginecologista. Tá? Aí não é coerente. Né? Então, você sabe que ali tem alguma a não ser que seja um transgênero, mas mesmo assim, né?
O governo vai saber da mudança, né? Exatamente, vai saber. Vai saber que houve uma mudança de sexo. Isso, exatamente. É incoerente quando acontece um cenário desse, né? Recentemente, a Receita Federal abriu, inclusive, para algumas atividades. Uma que me surpreendeu muito, que foi bem legal, Pilates. É uma das modalidades que a Receita Federal, através de Gympass, por exemplo, né, ela pode aceitar o recibo como despesa médica, porque a pessoa está tratando, por exemplo, eu vou no Pilates por recomendação médica, tratando através de uma fisioterapia, então ela entende que aquilo é um cuidado com a saúde e não uma atividade física. Tá? Então esse é um caso que recentemente a Receita Federal trouxe de benefício. Bacana. É isso aí, gente. Se deixar, a coisa vai. A coisa vai, porque tem assunto. Tem assunto, gente. E o tempo está acabando já. Se você puder passar algumas recomendações de que cuidados que ele tem que ter no processo de declaração do imposto de renda. No caso da pessoa física, se atentar ao limite, primeira coisa, o informe de rendimentos que ele vai receber, né, o limite do informe de rendimentos. Quantos informes de rendimentos? Até o ano passado, a Receita ainda não divulgou as regras, né, de 2026, em relação ao exercício de 2025, que a gente sempre faz a declaração do ano anterior. Até o ano passado, o limite de rendimentos isentos era R$ 33.888. Tá? Recebi até esse limite, eu estou desobrigado, desde que seja o único item da minha declaração de imposto de renda. Eu recebo isso, não tenho bens, não tenho nenhum outro item para declarar. Tá? Acima desse valor, você passa a ter obrigatoriedade da declaração, e aí vai ver, se você já pagou uma parte do imposto de renda, a Receita faz um recálculo a partir dos dados que ela recebeu e que você vai validar, e aí você pode ter um imposto de renda a restituir ou um imposto de renda a pagar. Agora a pergunta que não quer calar que o morador pode estar fazendo, né? Marisa, me ajuda a fazer essa declaração. E aí, ele tem como contar contigo, com o teu escritório? Sim, nós atendemos, né, pessoa física. Eu tenho uma relação de documentos, eu tenho uma relação de clientes que a gente faz o atendimento online, né? Existe ali pontualmente alguns clientes que exigem um atendimento pessoal, presencial ainda, mas a gente faz todo o atendimento online, troca de documentos via e-mail, tudo de forma segura. O cliente vai me fazer uma procuração eletrônica para que eu possa acessar a base de dados da Receita Federal e conseguir fazer a análise e a transmissão das declarações. Então, aqui, GovBR, a senha é da pessoa. Qualquer serviço que ela precise transferir a responsabilidade para outra pessoa, ela deve fazer procuração eletrônica, né? Então, aí eu passo para o cliente, passo a passo da procuração eletrônica, né? Tudo com print, o caminho que ele tem que seguir dentro do portal. E aí a gente faz a troca, analisei a declaração de imposto de renda, eu mando para o cliente a versão para ele revisar, o cliente me deu ok, de acordo com a revisão, eu faço a transmissão da declaração dele. Ou seja, nunca passe a sua senha do GovBR nem para o contador, não é isso? Exato. Dentro do próprio GovBR você tem um caminho para você liberar o acesso dentro da hierarquia que tem que ser feita ali para o próprio contador cuidar das suas finanças, né? Bom, eu agradeço muito a sua participação, Marisa. Vou deixar o seu contato, o seu WhatsApp e também o Instagram da Marisa. Então, eu agradeço pela sua participação, agradeço o Rafael também participar aqui conosco, né? E eu espero que a gente tenha esclarecido pelo menos um pouco, né? E desanuviado aí, né? Muitas dúvidas que existem a respeito aí da declaração do imposto de renda. E pessoal, não deixa de dar o seu like, de compartilhar, de deixar o comentário também, comenta aí, faça suas perguntas se tiver alguma dúvida, né? Sugira novas ideias para a gente, novos convidados também, para a gente poder trazer aqui para o nosso podcast, tá? E compartilhe com quem você acha que precisa dessas informações, porque elas são muito importantes. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de seguir a nossa página no Instagram,
a Associação Parque Prado. Lá a gente mostra as novidades da associação, de tudo que a gente está fazendo aqui no bairro. Siga a nossa página, dê o curtir nas nossas postagens, acompanhe tudo que a Associação do Parque Prado está fazendo. Então, pessoal, até a próxima. Até a próxima.